Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade, no que o Senhor quer nos mostrar, tá bom? Dá um like, dá um joia, João Celestino 3074, vamos compartilhar com as pessoas a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas, tá? Mateus, depois vem Marcos, depois Lucas. Lucas 15, tá bom? Lucas capítulo 15. Vamos abrir aqui a minha também, para nós interagir aqui o que Deus quer nos mostrar. Título da lição de hoje. Mais valioso do que podemos imaginar. Vamos entender isso na Bíblia. O que é mais valioso do que podemos imaginar. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Em primeiro lugar, pelo dia que Ele já nos deu. E depois o pão de cada dia, o maná, que Ele derrama sobre a minha casa e sobre a casa de vocês também. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua bondade, misericórdia e graça. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, porque as tuas santas palavras estão abertas e serão enfatizadas no nosso coração e na nossa mente com o poder do Espírito Santo. Toma conta do nosso irmão que fomos visitar ontem, o Clemente. Traga saúde e paz e graça para ele e para sua família. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá, a mim e todos os meus irmãos, aonde eles estiverem. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, amém. Mais valioso do que podemos imaginar. Oh, uau! Queridos, não há ninguém que Deus não ame. Não há ninguém nessa terra que Deus não ame. Nem mesmo o pior pecador, tá? Ele ama a todos. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso Deus se entristece, tá? Com o pecado. Pois nós, nós ame e compreende o mal, que o pecado, Deus é assim. Ele nos ama, intensamente, mesmo com nossos pecados. E eles vão dizer que ele se entristece, com o mal, com o pecado que nos alcança. Quando você olha aqui 3 parábolas do livro de Lucas, capítulo 15, Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, aqui Deus está dizendo para nós, queridos, como que Ele nos ama e por que Ele nos ama. As 3 parábolas aqui, da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, todas foram achadas, queridos. Todos foram achados. Abra sua Bíblia aí, que nem eu falei, Lucas capítulo 15, versículo 11, está escrito assim, Continuou certo homem, Jesus está contando a parábola. Continuou certo homem, que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, daqui da fazenda. Ele repartiu, e deu para ele, o pai. Ele queria tomar o destino dele. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando
tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, longínqua, né? Uma terra distante, né? Bem distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo ali com mulheres, com bebidas. Ele perdeu todos os seus bens, foi roubado, e assim foi. Foi para uma cidade grande e perdeu tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país que ele estava ali uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, né, a guardar porcos, tomar conta de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele começou, sabe comer o quê? Ninguém dava nada para ele. Começou a comer o que os porcos comiam também, para não morrer de fome. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele tomou uma decisão, falou: vou embora. Lá na casa do meu pai, os empregados comem pão, do bom e do melhor. E vou voltar e vou dizer para meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra ti. E ele continua. Veja que história maravilhosa, queridos. E ele continua, né? Dizendo aqui, né? Ele levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai foi em encontro do filho. Muito tempo sem ver ele, muitos anos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra Deus. Diante de ti também já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas olha o pai. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-o depressa as melhores roupas, vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Nós, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a regozijar-se, a ter uma festa. Queridos, ora, o filho mais velho não aceitou isso. Ele ficou na fazenda trabalhando com o pai. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um melhor novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo, né? E respondeu ele, né? O filho respondeu para o pai. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele falou para o pai: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
Não chamou nem de irmão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tudo sempre está comigo, tu sempre está comigo, tu sempre esteve ao meu lado. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem. Muito bem. Mais valioso do que podemos imaginar. É o título. Não há ninguém, que nem eu disse para vocês, que Deus não ama. Né? Aqui você encontra as 3 parábolas, né? E nessas 3 parábolas, o que nós entendemos é que Deus nos ama. Por quê? Nas 3 parábolas, Deus está procurando o perdido. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma perdida também foi encontrada. Foi encontrada também o filho perdido e retornou à sua casa. As 3 parábolas. Deus está procurando o perdido. E encontrou. As 3 parábolas contadas por Jesus, né, em Lucas, capítulo 15 aqui, fala de uma vitória, de um retorno para os braços do Pai. O perdido foi achado. O que é a parábola do filho pródigo, por exemplo, revela sobre a compaixão e o amor de Deus. Para você, o que ela representa? Vamos ler. Essa história diz a respeito de mim e de você. Essa história que eu acabei de ler, queridos. Tá? Nossa história contada por Jesus. Essa é a nossa história. Essa é a história de nós todos da face da terra. O filho mais moço, esse que é interessante, né? O filho mais moço queria a sua parte e da herança. E rejeitando na parte do seu pai e de sua família, ele partiu com o que tinha. Alguns, né, pois rejeitaria alguns filhos que tivesse agido assim e depois voltasse para casa. O que você acha? Você acha que teria pais hoje que fazia esse tipo de coisa? Rejeitaria seu filho se voltasse para casa? Tem sim, queridos. Tem pai que rejeita sim. Tá? Alguns pais diriam: você já recebeu sua herança e não há mais lugar para você aqui. Essa é a atitude, né? Essa é a atitude. E parecia ser longínqua, né? E razoável também, nos tempos nossos. Mas não foi essa a atitude do pai da parábola. Não foi. O pai aqui é o Pai eterno. É Deus Pai. Ele está contando a parábola do Deus Pai. O Pai aqui é o Pai que mora no céu. Mas, aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. E tem muitos assim. Na parábola do pai, né? Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, o seu Deus e o meu Deus também, esse Deus não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais. Ele não foi frio. Em vez disso, a parábola fala que vinha um filho pródigo de longe, né? E o pai viu e correu ao seu encontro, e o abraçou e o beijou. Lucas 15, 20. É assim que Deus faz com você. Quando você está perdido e você volta para Ele, Ele corre ao seu encontro, nosso Deus. Como entender o amor de Deus, queridos?
Não é o que eu já falei para vocês? Nós não temos que entender a Deus. É Deus que nos entende com nossos pecados, nossas falhas. Nós não vamos conseguir entender o amor de Deus. O amor de Deus é infinito. Nós estamos longe desse amor de Deus. É por isso que nós não entendemos Deus. Mas não se preocupe. Porque Deus é quem te entende com teus problemas, tuas aflições, tuas dores. É Deus que te entende com as tuas falhas, com teus pecados. O mais surpreendente é que o pai não só recebeu de volta em casa, mas também fez uma festa para seu filho, seu encontro. É assim que Deus faz. Você está perdido, você volta para casa, há uma festa no céu, queridos. Quando um filho de Deus é batizado, há uma festa no céu. Essa atitude mostra a compaixão de Deus para cada pessoa rebelde e também a alegria que Deus sente quando uma única pessoa volta para casa. Uma única pessoa volta para casa. Tá? Que imagem poderosa de Deus, não é, queridos? Que imagem poderosa de Deus é essa? Meu querido irmão e minha querida irmã, nessa parábola, o amor de Deus, a compaixão de Deus, é o centro, é o foco nessa parábola. Porém, a atitude do irmão mais velho chama nossa atenção. Por quê? Ele não entendia nada da graça. Essa que era a verdade. Tá? Porque essa parábola ilustra a graça divina. E ele não entendia nada da graça. Não importa o seu pecado, tá entendendo? Não importa o seu pecado, o quão distante você tenha ido de Deus, não importa. Quando você volta, você vai ser recebido de braços abertos e o Pai vai correr ao seu encontro e vai abraçá-lo, tá? Vai abraçá-lo e perdoar os seus pecados. E vai vestir você com as vestimentas brancas de um linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça de Cristo, a nossa salvação. Representa a justiça de Cristo. E a nós, imputado também. Imputada. Deus vai ter um encontro. Você vê que coisa? O irmão mais velho era focado na salvação pelas obras aqui, queridos. Ele achava que eram as obras que salvavam. Tá? Eu fiz a tua vontade, ele disse para o pai, e guardei os teus mandamentos. Olha o que ele disse. Está escrito na Bíblia aí quando você lê. E o Senhor nunca fez uma festa como está para mim. Uma festa dessa para mim e meus amigos. Esse mais velho não se alegrou com a volta do seu irmão mais novo. O foco dele eram as obras. Ele estava, enciumado. Meu irmão, que atitude egoísta, O irmão mais velho não entendia a graça de Deus. Ele buscava a salvação pelas obras. Assim, hoje, na igreja, existem muitos que estão representados aqui como um irmão mais velho, dentro da casa do Senhor. Fala de Deus, estuda os mandamentos, segue os mandamentos, mas acha que é as obras que o salva. Ele quer ser sempre o melhor dentro da igreja. É assim que funciona. Assim, hoje, na igreja, existem muitos que estão representados aqui como um irmão mais velho, que não se alegra com o retorno dos pecadores para a casa do Pai.
Eu mesmo, como ser humano, não compreendo às vezes. Como a pessoa conhece a verdade, está andando no caminho da verdade e se afasta da verdade. E depois retorna. Apanha lá fora, depois retorna. O que eu não compreendo é como que a pessoa que já conhecia a verdade, ela vai para fora. Você vê como que nós somos? Nós não temos que compreender isso. Quem tem que compreender esse tipo de coisa é o nosso Deus. Mas nós somos, como ser humano, nós não compreendemos essas coisas. Agora, qual é a nossa atitude? Quem está representando você nessa parábola aqui? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? Que nunca saiu da igreja, mas não entendia nada da graça divina. Quem é você aqui nessa parábola? Que você e eu sejamos inundados pelo amor de Deus, meu irmão. Nós somos, muitos valiosos do que podemos imaginar, porque Deus pagou um preço muito alto. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e as pratas de suas lágrimas. Aleluia. Que lição, né? Que lição. Muitas pessoas conhecem essa lição, mas não assim. Os conteúdos que nós temos que revelar. Mais valioso do que podemos imaginar. A gente às vezes não consegue imaginar o quanto nós somos valiosos para Deus. E Ele não quer perder ninguém para Satanás. O filho perdido, o filho pródigo, voltou, se arrependeu. Deus falou, eu estou aqui. Correu ao encontro dele. Vou fazer uma festa agora. Você estava perdido e eu achei. Você estava morto e reviveu. Vem para os braços do teu pai. Que bacana, né? Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso, não é, meu irmão? Nós somos esse jovem da parábola. Muitas vezes nós somos assim. Acha que conhecemos tudo, acha que sabemos tudo e vamos querer viver a vida sem Deus. E quebra a cara e volta. E sabe o que o pai está fazendo? Esperando você voltar. Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Essa volta ainda acontece porque a porta da graça não foi fechada. E ela vai se fechar. E quando ela se fechar, não adianta voltar mais. Não tem retorno. A porta fechou. A festa do Cordeiro já começou. De portas fechadas. Que Deus tome conta de você onde você estiver. E que aprenda com a parábola do filho pródigo. O quanto ela representa para você e para mim. E para todos nós. 3 parábolas aqui em Lucas capítulo 15. Todas 3 foi achada. E todas 3 o pai ajudou a achar. Todas 3 vieram ao pai. Que bom, né? Esse Deus é maravilhoso mesmo. Eu não compreendo ele às vezes. O amor dele é muito grande. Está longe do meu alcance. Próximo estudo. Alegrando-se com júbilo. Uau! Vamos ver isso, né? Alegrando-se com júbilo. Por mais difícil de imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável. Vamos ver isso. Tá bom? É amanhã de manhã. Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de você. Dá um joinha, dá um like, compartilhe isso com as pessoas. E mostra que Deus é amor. Está de braços abertos esperando. Esperando eu também. Amém. Aleluia. Até amanhã, pessoal. Fique com a paz do Senhor. Tchau.